Queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a razão pela qual nos reunimos mais uma vez hoje aqui, certo? Não há outra razão. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele está vivo, Ele ressuscitou e nós celebramos um Salvador vivo. Não temos um túmulo para visitar, mas temos uma razão para hoje estarmos aqui juntos para celebrar e celebrar vida. E é por isso que estamos aqui hoje. Então, com muita alegria e gratidão, saudar a todos que estão connosco hoje também, os que habitualmente não podem estar, a todos queremos dar um forte abraço, os nossos missionários pelas diversas partes do país, não é? Temos muitos missionários aí espalhados. Mas é uma alegria podermos estar juntos nesta manhã e quero cumprimentar a todos com muita alegria mesmo. Queremos também celebrar a graça da vida que o Senhor tem trazido às nossas vidas como corpo, como igreja. Esta semana celebramos de uma forma particular a vida que o Senhor tem trazido à irmã Ermelinda. Queremos nos alegrar na sua vida, a irmã Fernanda também, esta semana, o Alan Roça e também o irmão Vítor. Por todos eles nós celebramos, porque é um marco, nós celebramos a vida de todos naturalmente, mas quando o Senhor vai acrescentando mais uma destas etapas, nós nos alegramos de sobremaneira. E por isso a todos deixamos um forte abraço e também oramos para que o Senhor continue a cuidar e a dirigir as vossas vidas e nós a podermos ser parte disso, é um privilégio. Queremos continuar a incentivar os irmãos nesta
neste lento, mas algum retorno, alguma normalidade aos recursos que o Senhor nos dá. E neste momento já temos mais alguns recursos presenciais disponíveis para a nossa comunhão e a nossa caminhada enquanto igreja, e por isso queria muito incentivar os irmãos a aproveitar esses recursos. Os digitais também estão disponíveis, também são uma forma, mas não há nada como estarmos juntos, não é? Corpo é estarmos juntos. Isto de estar à distância resolve algumas coisas, mas não é tão bom assim. Então, à quarta-feira, nós já temos o nosso culto de oração e, nesta circunstância, estamos, como sabem, a estudar também, a ter a lição da Escola Dominical de Adultos, e tem sido um tempo muito abençoado, e incentivava os irmãos a poderem aproveitar este tempo de presença e de comunhão, de estudo da palavra e de oração. Aos domingos, naturalmente, temos os nossos cultos presenciais. A Escola Bíblica Dominical dos Jovens e Adolescentes também já está a funcionar, por vezes num modelo misto, outras vezes, mas sempre presencial, o que é muito bom. As crianças ainda estão só no modelo online. É um recurso, mas queremos também, logo que o Senhor nos permita, poder voltar ao presencial. Por todas estas razões, queria muito incentivar os irmãos a aproveitar as oportunidades que temos. Ontem mesmo tivemos uma ou outra que estava já planeada, desejamos muito, temos um enorme desejo de voltar a retomar algumas atividades, e ontem tivemos o retorno a um retorno ainda lento e pequenino, mas às atividades nas quais pensamos estruturalmente e de uma forma mais particular algumas áreas da nossa vida, neste caso as famílias, e então, como tínhamos planeado, tivemos aqui um momento em que pudemos pensar juntos aquilo que o Senhor tem de plano e de propósito e de desafio para as nossas famílias, quando todos nós, enquanto famílias, também somos desafiados por tempos tão difíceis, e naturalmente todos compreendemos que os últimos meses, o último ano, um pouco mais de um ano, mudou muito e alterou muito a nossa vida individual, mas também como famílias. E por isso nós queremos também continuar a investir nesta área. E ontem foi uma oportunidade, só deixar algumas imagens, o grupo que estava presente e que pudemos juntos então pensar, partilhar, meditar sobre este desafio de sermos igreja. Foi um tempo abençoado, e este foi só um prelúdio para outras atividades que queremos continuar a desenvolver nesta área, e portanto também foi uma oportunidade para nós lembrarmos e considerarmos alguns assuntos que certamente iremos e desejamos poder considerar em encontros futuros. Queremos continuar também, naturalmente, a estar comprometidos em oração uns pelos outros. Igreja é isso mesmo, é intimidade, é proximidade. E não podemos, nem queremos deixar de lembrar aqueles que, de uma forma particular, precisam das nossas orações por razões as mais diversas. E eu queria sempre desafiar a que nós possamos interagir nessa matéria uns com os outros. Não se esqueçam que o nosso boletim interage connosco, tem lá espaço para nós colocarmos os nomes daqueles irmãos por quem precisamos de orar, porque estão a passar por dificuldades de saúde ou de outra ordem. Também tem lá o lugar para orarmos pelos aqueles que nós desejamos e aguardamos que o Senhor toque e chame para o rebanho, aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Cristo. Muitos são os motivos que nós temos para orar uns pelos outros, e o boletim ajuda-nos para também sermos cuidadosos nesta nossa intervenção e nesta nossa partilha enquanto corpo. Mas queríamos, de uma forma particular, lembrar a vida daqueles que estão a passar por maiores dificuldades, particularmente em saúde. Lembramos a nossa irmã Maria da Luz, precisamos muito de cuidar desta querida irmã com as nossas orações, a irmã Helena Silveira também, a irmã Irene, que também tem passado por grandes dificuldades. Todas estas irmãs são alguns dos nomes pelos quais nós precisamos de orar. E precisamos de orar também por aqueles que cuidam destes irmãos e que estão próximos, às vezes, e como sabem, tantas vezes difícil. Mas temos tantos outros, os nossos queridos irmãos acamados, irmã Adelaide, irmã Maria dos Anjos, irmã Lucília, são irmãos que estão no nosso coração, outros que estão nos lares, que nós não podemos nem queremos deixar de esquecer e que queremos orar, queremos cuidar deles em oração. E vamos continuar o nosso tempo de culto e vamos fazer exatamente isso. Vamos agradecer ao Senhor, porque em tudo temos que dar graças, e nós queremos ser gratos, porque em todas as coisas podemos ver e experimentar a presença do Senhor, mas também vamos interceder, entregando
estes nomes e outras situações aos cuidados do Pai, pedindo que o Senhor continue a dirigir e a cuidar a sua igreja, para que de facto possamos ser sal e luz neste tempo e neste lugar. Eu ia pedir à Carla, por favor, que nos pudesse dirigir nesta hora em uma palavra de oração. Eu vou só pedir à Carla, se não se importa, de orar aqui à frente, só para que os irmãos que acompanham online depois possam também acompanhar. E com a Carla vamos orar, vamos ficar de pé e vamos à presença do Senhor em oração. Querido Deus, nós te louvamos pelo facto de estarmos aqui na tua presença, juntos, Pai, podemos já estar juntos e podemos louvar a Ti e adorar-te como só tu és digno, Senhor. Amém. Mas neste momento, Pai, os nossos corações, os nossos pensamentos estão a pensar naqueles que não podem estar aqui por motivos de saúde. E queremos pedir por todos estes irmãos e irmãs que foram mencionados, Senhor, que estão a sofrer no seu corpo físico, que estão a passar por dificuldades e a enfrentar doenças. Pedimos a tua ajuda, o teu consolo, o teu ânimo, a tua coragem para cada um deles, a tua cura, Senhor, na medida dos teus desejos. Suplicamos por aqueles que cuidam destes irmãos também, que os consoles, que os fortaleças, que os sustentes nas tuas mãos, Pai, porque muitas vezes eles sentem-se sozinhos nesta jornada de serviço e de cuidado diário, Senhor. Também te suplicamos por aqueles irmãos que já estão há muito tempo acamados, pelos irmãos irmãs que estão em lares, em unidades residenciais. Senhor, tu sabes tudo, vai ser com eles, vai falar aos teus corações e dar-lhes o consolo que eles precisam e a certeza da tua presença e da tua proximidade, Senhor, e que eles saibam e sintam o nosso amor e que eles saibam e sintam o teu amor, acima de tudo. Todas estas coisas nós te pedimos e suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós vamos continuar, muito obrigado, Carlos. Nós vamos continuar o nosso tempo de adoração, de celebração, e eu queria convidar que ainda de pé pudéssemos dar continuidade a este nosso tempo. E vamos fazê-lo também enquanto nos aproximamos da palavra. E a palavra vai ser sempre a forma de Deus comunicar connosco, a forma por excelência, e nós queremos fazê-lo através deste texto maravilhoso que o Senhor nos deixou através do apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos. E eu ia convidar que nós possamos nos juntar e ler em uníssono este texto que está projetado e assim desta forma também juntar à expressão do Senhor através do apóstolo Paulo a nossa adoração. Vamos então ler juntos. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Então nós vamos fazer exatamente isto. Vamos continuar a dar louvor àquele que é o único que é digno de ser louvado e adorado. O único que é a razão de nós estarmos aqui juntos nesta manhã. Então vamos unir as nossas vozes e através deste hino declarar e demonstrar ao Senhor a nossa adoração, o reconhecimento que lhe queremos entregar. Supremo,
este mesmo sentimento, e um sentimento de entusiasmo, de alegria, vamos declarar e vamos anunciar toda a honra, toda a bênção ao nosso Deus, através do coro que propomos, unidos neste propósito. Somos corpo de Cristo e o corpo junto celebra e honra ao nosso Deus. Vamos juntar as nossas vozes com este coro. Eterno, nosso Senhor, nosso Pai, nosso Salvador, recebe e aceita a nossa adoração. Queremos honrar e glorificar o Teu santo nome. E nesta hora queremos mesmo estar prostrados perante Ti. Queremos Te adorar, queremos anunciar o nosso amor, queremos declarar que Te amamos acima de qualquer outra coisa e alguém na nossa vida, Pai. Nós estamos aqui para, mais uma vez, como Teus filhos, anunciar e declarar que Tu és o nosso Pai e nós queremos Te celebrar. E queremos-lo fazer não só agora, aqui, não queremos fazê-lo só com as nossas vozes, queremos fazê-lo com a nossa vida, da forma que Tu nos permites, a cada momento, em cada circunstância, viver na Tua intimidade, na Tua proximidade, viver a cada momento tocados e transformados pelo Teu amor. Queremos que cada um desses momentos possa celebrar e ser um ato de louvor, um hino de adoração a Ti, um perfume que possa chegar até a Ti. Aceita, Pai querido, te pedimos esta nossa adoração, todas as expressões de adoração que queremos Te entregar nesta manhã, este privilégio que Tu nos dás de o poder fazer juntos como Tua Igreja. Muito obrigado, Pai querido. E aceita, Pai, te pedimos. Aceita cada demonstração de adoração agora também enquanto nos juntamos, enquanto Tua Igreja, e entregamos a Ti as nossas ofertas. Devolvemos um pouco do muito que Tu nos tens dado para declarar e para afirmar que Tu és um Deus fiel, um Deus Senhor de todas as coisas. Por tudo isto,
nós te queremos mais uma vez dizer que te amamos e que te celebramos nesta hora. E é no nome precioso do teu Filho Jesus Cristo que o fazemos. Amém e amém. E, amados, nós vamos juntos, cantando mais um hino, exatamente esse que tem sido o hino do mês, juntos, na mesma fé, adorar. E a proposta também é fazê-lo através das nossas ofertas. Este tem sido um privilégio que o Senhor dá aos seus filhos, à sua igreja. Podemos ser parte do reino também enquanto ofertamos. Então, pedindo aos irmãos que, de forma o mais organizada possível, vindo pelo meio e regressando pelas laterais, os irmãos na galeria podem fazê-lo no recipiente que lá está, mas assim também, juntos na mesma fé, celebrar com as nossas ofertas o nosso Deus. Vamos então celebrá-lo. Conseguem imaginar a vossa vida sem igreja? Conseguimos imaginar o que era caminhar esta jornada sem o corpo de Cristo? Eu não estou a falar de edifícios, estou a falar de vidas que o Senhor coloca perto de nós, com quem nos permite ser família verdadeira, família que vai perdurar por toda a eternidade. É muito difícil imaginar viver uma experiência dessas. Eu diria que é impossível para nós, que agora temos sido tocados e transformados pelo amor de Cristo e feitos parte do corpo, imaginar que poderíamos de alguma forma viver sem esta realidade. Porque é nesta realidade que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos transforma.
E eu ainda vou resistir hoje, mas eu queria tanto ter as nossas crianças aqui à frente, mas eu ainda vou resistir hoje, com os cuidados que precisamos ainda de ter. Hoje ainda não vamos ter as crianças, mas queríamos nos juntar com um coro que as nossas crianças, se calhar algumas delas nem conhecem, mas então vamos todos aprender. Mas aquilo que vamos cantar é exatamente aquilo que acontece na igreja e através da igreja. É que pouco a pouco, momento após momento, dia após dia, o Senhor nos vai transformando, o Senhor nos vai tocando. Uma coisa boa da vida cristã é que ontem estávamos pior do que hoje e amanhã vamos estar melhor do que hoje. Porquê? Porque a intervenção transformadora, santificadora do Senhor na nossa vida permite-nos isso. E isso acontece no ambiente da igreja. E por isso também tem sido tão difícil nos últimos tempos não podermos experimentar a igreja e proximidade como tanto desejamos e como espero muito que em breve possamos voltar a experimentar. Então vamos aprender, provavelmente as crianças também aprender e depois vamos repetir, mas vamos cantar isto, que é o que o Senhor faz na nossa vida, na experiência de igreja. Pouco a pouco, em cada dia, pouco a pouco, Jesus me guia e está-me a transformar. Amém? Estamos a ser transformados ou não? Os irmãos não parecem muito convencidos disso. É? Não é, Paula? Não, eles não estão muito... Vamos cantar uma vez, espero que ao cantar nós possamos interiorizar melhor isso e que a próxima vez que eu perguntar isso estejam mais convictos, está bom? Vamos lá então. Outra vez. Os irmãos estão mesmo convencidos que o Senhor nos está a transformar e que um dia vamos ser perfeitos? Isto é uma coisa estranha, não é? Porque sempre nos defendemos dizendo que nós não somos perfeitos. E não somos, de facto. Nós não somos ainda perfeitos, mas já temos em nós aquele que é perfeito, que é Cristo, e é Ele que nos está a transformar. E um dia, Ele vai terminar esta obra. Amém? Um dia vamos ser perfeitos. Agora estamos no processo, agora estamos em obras, temos os andaimes montados e Deus está a fazer uma obra, está a transformar a nossa vida, até um dia em que esta obra vai ser completa. E então vai ser muito bom, muito bom. Todos nós desejamos a perfeição, não é? Então, uma das promessas que nós temos da parte do Senhor é que Ele faz isso acontecer na nossa vida e vai fazer acontecer isso. Mas ainda estamos em obras, ok? E quando estamos em obras, às vezes custa, às vezes ainda há manifestações claras destas obras de Deus na nossa vida, certo? Mas pouco a pouco estamos a fazer isto, amém? Então eu espero que, convictos, com mais energia, vamos ficar de pé. As nossas crianças vão cantar mais forte agora, está bem? E os adultos vão se juntar a elas e vamos cantar, celebrar que pouco a pouco o Senhor nos está a transformar. Amém, igreja? Amém. Okay. Amém. Desde que eu me entreguei
Amém, amados. Podemos ficar sentados. Não sei se perceberam, mas acabámos de cantar que rejeitamos aquilo que muitas vezes é conhecido e identificado como o síndrome da Gabriela. Os irmãos lembram-se da primeira telenovela que nós tivemos em Portugal? A música dizia que eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. A vida cristã não é assim, porque Cristo nos está a mudar. E, portanto, não vale a pena usar a resposta de que eu sou assim. Porque se eu sou assim e isso não está de acordo com o plano de Deus, o projeto de Deus, Cristo está-nos a mudar. E amanhã já não vamos ser assim. Está bem, amados? E o modelo é Cristo, o modelo ao qual nós estamos a ser moldados e transformados. Eu fico tão triste por causa disto. Ontem aqui lembrávamos uma das consequências da pandemia e alguém lembrava muito bem que as máscaras são uma das consequências muito más desta pandemia e é tão difícil estar aqui a olhar para os irmãos, eu dizer as coisas e pelos olhos às vezes consigo perceber algumas reações, mas ainda é muito difícil e eu queria muito ver os vossos sorrisos, a vossa face, as vossas expressões, mas estou certo que o Senhor naturalmente vê o vosso coração e identifica isso. Amados, este processo de transformação que nós estamos aqui a celebrar e que acabamos de cantar, acontece também na medida em que, olhando à nossa volta, é impossível ficar indiferente ao que Ele está a fazer. É verdade, amados, muitas vezes somos moldados e transformados na nossa vida na medida em que percebemos que a vida do meu irmão está a ser transformada. Na medida em que contemplo e identifico a intervenção e a presença de Deus em tudo aquilo que está à minha volta. E essa atenção, esse olhar, um olhar que tem que ser realmente muito cuidadoso e atencioso, muda-nos também. E perceber que em cada momento, em cada circunstância, nas mais difíceis, nas mais alegres, nas mais desafiantes, com toda a certeza, o Senhor está presente, com toda a certeza. E em todas elas, o Senhor está a agir. Eu queria muito que pudéssemos cantar isto. E ao cantar, interiorizar isto no nosso coração. Que em tudo aquilo que está à nossa volta, mesmo naqueles momentos em que nos parece que não está a acontecer isso, o Senhor está lá. Aliás, eu diria que é exatamente nos momentos em que nos parece que Ele não está, que Ele está mais. Que Ele está presente e que se está a cuidar, está a sustentar, está a carregar-nos muitas vezes ao colo. Vamos celebrar isso, amados, com este coro. Na terra onde
Pai, nós estamos aqui também para reconhecer que sem Ti não somos nada, que sem Ti não podemos realmente viver e experimentar aquilo que Tu tens como verdadeira e autêntica felicidade. E sabemos que para isso acontecer, Tu tens uma obra imensa para fazer na nossa vida. Tens tanto para transformar, tens tanto para corrigir. Sabemos que nesse processo Tu ages de tantas formas. O Teu Santo Espírito se revela, ó Pai, nas nossas vidas de uma forma realmente única e preciosa, através da Tua palavra, sem dúvida nenhuma. Ela é sempre um instrumento de revelação, de correção, de transformação das nossas vidas. Mas vemos também a Tua intervenção na vida dos nossos queridos irmãos, ó Pai, através dos quais nós vemos a Tua presença e a Tua intervenção. Vemos a Tua presença e a intervenção na Tua ação, na forma fiel como Tu nos cuidas. E, Pai, ao entregar estas ofertas, fizemos-lo tão somente para honrar, também para ser parte daquilo que Tu queres fazer através de nós no Teu reino, agradecendo por esse privilégio, mas também agradecendo pela Tua fidelidade, porque tudo provém de Ti e tudo Tu tens trazido até nós. Ó Pai, tantas são as formas como Tu intervens na nossa vida e nós queremos estar disponíveis para essa Tua intervenção. E eu peço-Te que nesta hora o Teu Santo Espírito possa realmente se manifestar, fazer-se presente, incomodar os nossos corações e que a Tua palavra, só mesmo ela, possa realmente intervir nas nossas vidas. Por tudo isto, clamando pela esta intervenção e pelo Teu amor e pela Tua graça, agradecendo por todas as coisas, nós oramos mais uma vez no nome precioso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, este mês temos, como sempre, separado para pensar, refletir em família. É o assunto presente ao longo deste mês, de uma forma mais particular. E ao longo deste mês, nós temos sido, através da palavra, exortados a compreender tantos aspectos importantes da intervenção e de Deus na nossa vida, também como famílias. Começámos por considerar uma família que se manifestou de uma forma extravagante através de Maria. Maria que no contexto da família fez aquele ato absolutamente extraordinário e extravagante, ungindo o Senhor Jesus com aquele precioso perfume. Lá em João 12 fomos conduzidos a essa manifestação. Fomos também confrontados com a resposta radical e extravagante de Ana, uma mãe que, tendo recebido da parte do Senhor um filho, o entregou, o devolveu ao Senhor. No passado domingo, o Senhor trouxe até nós o Salmo 128, através do qual nós fomos desafiados a sermos famílias radicalmente normais e felizes, enquanto tememos ao Senhor, enquanto caminhamos o caminho que o Senhor tem para nós, numa atitude, numa resposta de obediência. E eu hoje queria convidar os irmãos a visitarmos uma família. Não sabemos se este casal tinha filhos. Só conhecemos Priscila e Áquila. E eu estou impressionado mesmo muito com aquilo que podemos aprender de uma família sobre a qual até nem temos assim tanta informação. Vamos ler em Atos capítulo 18, os primeiros 4 versículos, e depois peço aos irmãos que mantenham as vossas Bíblias abertas, porque vamos necessitar de visitar outros versículos neste capítulo, Atos capítulo 18, e o versículo 1 deste
capítulo 18 de Atos diz: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Amados, nós tendemos a valorizar os atos extraordinários, os atos heróicos. Quando no nosso percurso escolar somos levados a estudar história, a maior parte, se não a totalidade, mas não quero mesmo perder o sentido de que provavelmente em alguns momentos se lembramos atos menos extraordinários, mas de uma forma geral a história é feita de registros, de experiências e de homens e mulheres que fizeram atos absolutamente extraordinários. E cada um desses atos, cada uma dessas intervenções vão sendo colecionadas e vão escrevendo a nossa história. E nós tendemos também na nossa vida a valorizar de uma forma particular esses momentos, essas pessoas que de uma forma extraordinária fazem e que nos levam a experimentar esses momentos. Mas a verdade, amados, é que, e a nossa história quis também celebrar isso e até criar um monumento, a verdade é que a história também é feita de soldados desconhecidos. Mas, no fim da história, o soldado desconhecido vai continuar a ser sempre desconhecido. Mas ele esteve lá, ele fez parte desta história. E ele construiu a história. Também na Bíblia, amados, também na Bíblia nós temos muitos exemplos de pessoas que numa experiência de fé autêntica e verdadeira, de intimidade com o Senhor, o mais extraordinário que fizeram foi serem discretos. Muitos destes homens e mulheres não quebraram vasos de perfumes valiosos, muitos destes homens e mulheres não deixaram os seus filhos no templo, muitos destes homens e mulheres não construíram arcas ou enfrentaram gigantes ou atravessaram mares. No entanto, eles são um exemplo e temos muito a aprender com eles. E por isso, como eu já partilhei com os irmãos, queria muito hoje visitar um casal que eu creio que é isso mesmo. Um casal que é uma família extravagantemente discreta. Extravagantemente discreta. As primeiras informações que nós temos sobre este casal são muito circunstanciais e até pouco, e eu ponho entre aspas esta expressão, pouco espirituais. Porque o que nós sabemos e que conhecemos sobre este casal é o facto de que eles viviam em Itália, em Roma, e que por causa de um decreto do imperador romano, o imperador Cláudio, lá no ano 49 depois de Cristo, decidiu expulsar todos os judeus de Roma, porque havia conflitos entre os judeus e os cristãos, e eles criavam muita instabilidade na cidade, então Cláudio decidiu expulsar todos os judeus. E esse é o primeiro facto que nós sabemos sobre esta família, é que eles viviam em Roma e agora estão em Corinto. Também ficamos a saber um aspecto muito interessante, e que às vezes até é um dos elementos que nós usamos para nos apresentarmos, não é? Quando nos apresentamos, uma das coisas que dizemos é a nossa profissão. E então nós ficamos a saber que este casal tem como profissão o fabrico de tendas. E este aspecto até é interessante porque por causa deste aspecto nós também ficamos a saber, porque essa informação não é encontrada em mais nenhum outro lugar, ficamos a saber que afinal Paulo também tinha essa profissão, ele também fabricava tendas. Quando considerava este aspecto, lembrei-me que estou mesmo certo que nem Priscila, nem Áquila, nem Paulo imaginaram que este facto, esta sua experiência profissional, viria, como é hoje, a ser um modelo missionário e entrou no léxico da missiologia
como o modelo daqueles que servem, os fazedores de tendas, ou seja, homens e mulheres que trabalhando têm um projeto e uma intervenção missionária, uma chamada missionária, mas que o fazem no contexto do seu trabalho. Então adotou-se esta expressão interessante do fazedor de tendas, que se nós não contextualizarmos com a vida de Áquila e Priscila e de Paulo, não fará sentido nenhum. Bom, este casal passou por uma experiência muito difícil, que alguns de nós conhecem. Este casal vivia numa cidade e numa nação e no meio de um povo que os rejeitou. E lá em Roma, onde eles viviam, foram obrigados a sair do seu lugar, do lugar onde estavam, foram obrigados a procurar um outro lugar para viver, para trabalhar, para estabelecer a sua vida. E este, obviamente, como muitos de nós sabem na primeira pessoa, é de facto um momento e uma situação de grande e profunda crise. Todas as mudanças são difíceis para nós, mas tudo é mais difícil quando essa mudança é imposta por outros que não nos querem e que nos rejeitam. E Priscila e Áquila estão exatamente a viver essa situação de crise. Eles foram obrigados então a sair de Roma e nesta circunstância encontramos-los em Corinto. E esta é uma situação de crise. Ou talvez não. Ou talvez não. Percebemos também que esta é uma família normal no que diz respeito à forma como lida com as coisas normais da vida. É uma família que tem que trabalhar para ganhar o seu sustento. E é interessante porque, muito ao contrário daquilo que até era hábito naquela época, aparentemente, e segundo a descrição da parte final do versículo 3 que lemos, os dois trabalhavam nesta profissão, porque Lucas usa o plural deles, a profissão deles era fazer tendas. E, portanto, tudo leva a entender que tanto Priscila como Áquila tinham essa experiência. Eles trabalhavam os dois para o sustento da sua família. Nos versículos 2 e 3, ficamos a saber e a perceber que Paulo, chegando também a Corinto, aproxima-se deles. Não temos a certeza se de facto Priscila e Áquila já eram cristãos ou se vieram a ser por causa do contacto com Paulo, mas o que o texto diz é que Paulo se aproximou deles e por este facto de terem a mesma profissão, e é interessante este vínculo que os aproximou, então diz o texto que Paulo passou a morar e a trabalhar com eles. E nós podemos imaginar, quando sabemos tanto sobre a vida de Paulo, podemos imaginar o impacto que este facto teve na vida de Priscila e de Áquila. Qual de nós não gostaria de ter o apóstolo Paulo lá em casa, amados? Viver diariamente sob a influência de um homem que Deus usou de uma forma particular para tocar as nossas vidas, para transformar as nossas vidas. Um homem que teve uma experiência única na intimidade, na proximidade com Deus, no compromisso com a missão. E Priscila e Áquila tiveram esta experiência de ter Paulo lá em casa e viviam, trabalhavam diariamente juntos. Isto certamente foi transformador para a vida desta família. Amados, precisamos de manter em mente que tudo isto, todos estes acontecimentos que estamos a registar, acontecem no contexto da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo está na segunda viagem missionária e no contexto desta sua segunda viagem, Priscila e Áquila, este casal, esta família está presente. Tudo nos leva a compreender que de uma forma discreta, mas está presente nesta viagem que Paulo está a fazer e que tanto impacto teve na igreja do primeiro século. Amados, pedindo aos irmãos agora que possam avançar até ao versículo 18, o versículo 18 diz-nos e registra que Paulo, na sequência da sua viagem missionária, vai agora para a Ásia. Ele vai agora para a Ásia Menor e vai para a capital da Ásia Menor, que é Éfeso. E somos surpreendidos quando percebemos que Paulo leva consigo este casal, Priscila e Áquila,
passam por mais uma mudança. Saíram de Roma, foram para Corinto e agora, por causa de Paulo, e podemos perceber que por uma razão bem diferente, eles agora não foram expulsos de Corinto, mas por uma razão bem diferente, ou não, já vamos considerar isso, eles voltam a mudar de cidade. O versículo 18 diz: mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara o voto. Então, há um novo momento na vida deste casal, desta família. Eles agora passam por mais uma mudança e no versículo 19 percebemos que Paulo ainda faz algo mais impressionante. É que, chegados a Éfeso, deixou ali a Priscila e Áquila e ele segue a sua viagem. E vai terminar a segunda viagem missionária, indo agora para as zonas de Cesareia, para Jerusalém, Turquia. Ele vai passar pela região da Galácia e da Frígia, mas Priscila e Áquila ficam em Éfeso. E é nesta circunstância, amados, que nós vamos começar a perceber alguns aspectos importantes e significativos na vida deste casal. Priscila e Áquila desenvolvem o seu ministério agora em Éfeso e por aquilo que nós vamos percebendo, certamente, enquanto continuavam a sua vida normal, uma vida extravagantemente discreta, mas muito comprometidos com o Senhor e com a Igreja. Eles colaboram ativamente com o ministério de Paulo. E Paulo, quando escreve à igreja em Corinto, acrescenta e dá-nos alguma informação que nós precisamos de considerar. Quando Paulo escreve a primeira carta à igreja de Corinto, ele diz: aqui da província da Ásia, as igrejas enviam-vos as suas melhores saudações. Áquila e Priscila mandam-vos de toda a sua afeição, assim como os que se reúnem na sua casa para culto. Ou seja, nós percebemos que Áquila e Priscila estão absolutamente integrados no trabalho ali na cidade de Éfeso e têm uma igreja a reunir-se na sua casa também. É neste espaço de tempo, amados, que nós somos expostos a mais um aspecto importante da vida deste casal. E se os irmãos avançarem agora para o versículo 24 e 25, percebemos que, enquanto eles estão em Éfeso, acontece o seguinte: chegou de um judeu, natural de Alexandria, um homem chamado Apolo. Diz o versículo 24 que era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Amados, a descrição que Lucas dá deste homem, deste Apolo, não deixa ninguém indiferente. Ele diz que ele é um homem fervoroso de espírito, ele fala com autoridade, é eloquente, diz o texto que ele é poderoso no conhecimento das Escrituras. Mas eis-se não, amados, no versículo 26 e 27 nos surpreendem. O versículo 26 diz que ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. E ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Áquila e Priscila fizeram algo absolutamente impressionante. Eles ouviram na sinagoga um homem que era capaz, que era eloquente a pregar, que diz Lucas que falava com poder, com autoridade, com rigor. E o que este casal fez foi tomá-lo consigo, convidá-lo para a sua casa e explicar-lhes mais exatamente o caminho de Deus. Amados, é impressionante. É impressionante aquilo que está aqui a acontecer. Não foi Paulo que fez isto. Não foi nenhum líder, não foi nenhum professor do seminário, não foi o casal Áquila e Priscila, fazedor de tendas, que pegaram naquele homem que tem todo este currículo e o levam para casa para lhe explicar mais exatamente o caminho de Deus.
Esta atitude de Priscila e de Áquila é absolutamente incrível. E podemos perceber que, obviamente, eles o fizeram numa atitude de grande humildade, mas muita integridade. Porque eles decidem abençoar Paulo discretamente. Eles fazem-no em privado, sem holofotes, sem reconhecimento público. Eles investem no reino através da vida de Apolo, que, como diz o versículo 27 e 28, e temos outros registros depois da atividade dele, ele continua o seu caminho, o seu ministério exuberante. Vejam o que o versículo 27 diz: querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem, tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Impressionante, amados, aquilo que Deus faz através deste casal extravagantemente discreto. E, amados, a descrição e a informação e as notícias sobre este casal acabam exatamente aqui. Como que desaparecem do mapa. De facto, o apóstolo Paulo vai mencioná-los mais duas vezes, em dois textos que nós ainda não lemos. O primeiro em Romanos, capítulo 16. No final da carta que Paulo escreve à igreja em Roma, a partir do versículo 3, está lá a dizer o seguinte: transmitam as minhas saudações a Priscila e a Áquila, meus colaboradores na obra de Jesus Cristo, que puseram em risco as suas vidas por minha causa, e não só eu, mas também todas as igrejas dos gentios lhes estão agradecidos. Peço-vos que deem as nossas saudações a todos aqueles que se reúnem na sua casa para culto a Deus. Esta informação traz-nos, ou confirma muito daquilo que nós já tínhamos percebido sobre Priscila e Áquila, mas acrescenta que eles são realmente colaboradores intensos no ministério do apóstolo Paulo. Mas mais do que isso, ficamos a saber que eles inclusive puseram, e não sabemos como especificamente, mas que puseram a sua vida em risco por causa do apóstolo Paulo. Mais uma vez percebemos que há uma igreja reunida na sua casa. Aqui há dúvidas, não sabemos se Priscila e Áquila de facto estão em Roma, pelo volta do ano 58, que é quando Paulo escreve à igreja. A carta, nesta sequência, dá a entender que eles estariam em Roma. No entanto, há alguma dúvida sobre isso, mas independentemente dessa situação, os factos que Paulo aqui registra são dignos de nota. Sabemos, contudo, que por volta do ano 64, Paulo, escrevendo através de Timóteo, confirma e saúda novamente a Priscila e Áquila, que agora sim estão confirmadamente em Éfeso e servem ali a igreja de Éfeso, agora também juntamente com Timóteo. Nestas duas referências, amados, nós podemos perceber o carinho que Paulo tinha por este casal, por esta família. Mas não só Paulo, mas também as igrejas da região. Este casal extravagantemente discreto não ficou indiferente àquelas igrejas e àqueles irmãos aonde eles serviram. Mas ficamos também a perceber que Paulo reconhece que eles foram importantes colaboradores com ele na obra de Cristo, que eles tinham arriscado as suas vidas por sua causa. E, mais uma vez, é reafirmado que em sua casa se reunia uma igreja. Amados, que currículo absolutamente sublime e maravilhoso de Priscila e Áquila que nós aqui encontramos. Não temos mais informações sobre Priscila e Áquila. Há um facto, um pormenor interessante e que deixam muitos inquietos. Normalmente, numa situação destas, no casal apareceria sempre primeiro o nome do homem, do marido, e depois da esposa. Curiosamente, em relação a este casal, só na primeira referência que nós lemos lá no início do capítulo 18 de Atos, é que de facto está registado Áquila primeiro. Todas as outras referências aparece primeiro Priscila e depois Áquila. Há muitas dúvidas e muita especulação sobre isso. Alguns dizem
e referem que será porque, de facto, Áquila seria muito mais, ou melhor, Priscila seria muito mais ativa e líder no casal do que o seu esposo. Outros porque, provavelmente, Priscila fosse de um estatuto social superior. Bom, não sabemos. É só mesmo um pormenor. O que nós sabemos é que Priscila e Áquila nos deixam um exemplo desafiante. Mas aqui, neste ponto, precisamos sempre de fazer uma pergunta. O que é que estes textos, o que é que a vida de Áquila e Priscila, o que é que a experiência deste casal tem a ver comigo? Tem a ver com cada um de nós, tem a ver com as nossas famílias, tem a ver com a igreja aqui no Troviscal em 2021. Uma das coisas que eu acho que este texto tem para nós hoje é desafiar-nos a olhar para as intervenções, as interrupções que Deus traz à nossa vida e olharmos de uma forma diferente. Nós temos uma tendência para considerar que alguns momentos difíceis das nossas vidas vêm à nossa vida como acidentes e que no meio dessas circunstâncias difíceis tudo o que nós temos que olhar para eles é na perspectiva da resolução dos nossos problemas, na resolução de alcançar uma situação que ultrapasse essa dificuldade. Às vezes olhamos para momentos e etapas da nossa vida como alvos ou patamares que nós queremos alcançar na nossa vida, mas nós precisamos de considerar sempre cada um desses momentos pela perspectiva de Deus. Áquila e Priscila foram expulsos de Roma e esse foi um momento terrível, com certeza, para as suas vidas, mas eles olharam para esse momento de crise pela perspectiva de Deus. E na perspectiva de Deus, eles estavam em Corinto porque Deus tinha um propósito para eles. E eles responderam positivamente. Eles estavam em Corinto para serem usados na missão de Deus. E por isso terem saído de Roma expulsos por Imperador Cláudio não foi um acidente, foi provisão de Deus. E nós precisamos, através deste casal, perceber que há muitos momentos e crises na nossa vida que não são acidentes, são propósitos de Deus a acontecer. Amados, através deste momento nós também precisamos de olhar para os desafios do Senhor. E tantas vezes tendemos a considerar que, tal como alguns exemplos que encontramos na Bíblia e outros que até já encontramos na nossa vida, na nossa jornada, a única resposta que Deus tem e espera de cada um de nós em qualquer momento é um ato heroico, um ato extravagante que fique na história. Mas quando nós olhamos para este texto e para a vida de Áquila e Priscila, percebemos muitas vezes o que o Senhor espera de nós é que a nossa resposta seja realmente extravagantemente discreta e ela seja tão somente uma manifestação de fé verdadeira, mas onde não há potes de perfume caro partidos, nem qualquer outro ato sobrenatural ou extravagante ou heroico. Uma outra coisa que nós aprendemos com Áquila e Priscila, na experiência deles, é que caminhar perto daqueles que servem ao Senhor, que são tementes ao Senhor, é sempre de grande benefício. Eu estou mesmo certo que para aquele casal terem tido Paulo lá em casa fez toda a diferença. Fez toda a diferença. É um desafio para nós, amados, para as nossas igrejas, para as nossas famílias, caminharmos perto daqueles que amam e servem o Senhor. Vai ser sempre muito bom para nós. Através deste exemplo, desta família, nós percebemos que a nossa obediência vai sempre ter efeitos e que vão muito além daquilo que nós podemos contemplar e saber, amados. Muito além. Priscila e Áquila foram determinantes e importantes em duas das mais influentes igrejas do primeiro século, a igreja de Corinto e a igreja de Éfeso. A verdade é que a sua influência chega até nós hoje, porque a palavra chegou até nós hoje nestas duas igrejas e através destas duas igrejas nós somos tremendamente abençoados. Mas nós nunca sabemos, amados. E quando olhamos, por exemplo, para a história da nossa igreja, onde tantos irmãos ao longo destas décadas de história de igreja aqui no Troviscal, nomes que alguns de nós nem lembramos, nem sabemos,
Deus usou e vai continuar a honrar, porque eles foram importantes na jornada, na caminhada, na vida da Igreja. E nem sabemos, tantas vezes, identificar esses benefícios e essas intervenções na nossa vida, na vida da Igreja. Através de Áquila e Priscila, nós precisamos de aprender que mesmo que ninguém repare, mesmo que não haja holofotes sobre o nosso trabalho na obra, isso nunca vai ser em vão, porque esta é uma obra para o Senhor e o Senhor sempre honrará a nossa resposta de fé, de obediência, de respeito e de entrega aos propósitos de Deus. Para Áquila e Priscila, a sua descrição foi de facto o seu vaso de perfume dispendioso. A sua forma de abençoar Apolo no privado foi a forma de eles enfrentarem um gigante, ou de atravessarem um mar, ou de construírem uma arca. Esta foi a extravagância de Áquila e Priscila, foi serem discretos. E nós precisamos de aprender isso com este casal. Nós precisamos de aprender que a resposta mais radical e extravagante que podemos dar ao Senhor é caminhar humildemente com Ele, é amá-lo acima de todas as coisas, é cumprir sempre os seus propósitos na nossa vida, é, de facto, a cada momento estarmos suficientemente satisfeitos e alegres na sua graça, no seu amor, na sua misericórdia. É estarmos realmente alegres somente nele, em nenhuma das outras circunstâncias. Seja construindo arcas, e certamente teremos que construir arcas, seja andar sobre as águas, e certamente algumas vezes teremos que andar sobre as águas, ou seja, tão simplesmente seguir o exemplo de João Batista, diminuindo para que ele cresça. Ou seguir o exemplo da mais pequena oferta registada na Bíblia e que o Senhor Jesus honrou, a oferta da viúva pobre, que tendo dado a mais pequena oferta, foi honrada pelo Senhor Jesus Cristo. Esta é a maior extravagância que nós podemos fazer, porque ela precisa e deverá ser sempre, em qualquer situação, uma resposta de louvor, uma resposta de adoração, em que somente o Senhor, o Deus da nossa salvação, é glorificado, honrado, e os holofotes de facto são sobre o seu nome e não sobre nós. Amém, amados? Como é que um casal tão discreto nos pode desafiar tanto a caminharmos humildemente com o nosso Deus, a sermos de uma forma determinada obedientes, servos que caminham diariamente, humildemente, o caminho que o Senhor tem para nós. Este é um desafio que eu quero deixar para os irmãos hoje, para as nossas famílias, para cada um de nós, para a Igreja, que o Senhor tem trazido também ao meu coração, para que, considerando seriamente o exemplo de Priscila e Áquila, nós individualmente, como famílias, como Igreja, possamos ser de uma forma extravagante e radical, discretos, mas instrumentos de bênção nas mãos do Senhor. Vamos orar, amados. Pai querido, nós, mais uma vez expostos à Tua Palavra, resta-nos mais uma vez pedir que ela possa fazer aquilo que nós há pouco cantámos e que desejamos, é sermos transformados, pouco a pouco, transformados à Tua imagem, ao Teu querer, também através dos exemplos, Pai, de integridade, de fé verdadeira que nós vemos na vida de outros irmãos. Mais uma vez, Pai, nós estamos aqui na Tua presença para Te agradecer o facto de Tu não Te esqueceres de nós e de Tu não nos rejeitarmos em momento nenhum. Ó Pai, estamos aqui para Te agradecer o privilégio de podermos Te servir, amar, honrar, com as coisas mais simples e discretas desta vida, sabendo que nas Tuas mãos, isso pode ser amplificado
a uma dimensão e a uma influência e a uma ação que nós nem podemos imaginar. Tudo por tua graça, tudo pelo teu poder, tudo pelo teu propósito, tudo por aquilo que é a tua vontade para a minha vida, para a vida da tua igreja, para a vida das nossas famílias. E por isso, Pai, nós te pedimos, eu te peço, Pai, que o teu Santo Espírito, através da tua palavra, possa vir incomodar cada um de nós aqui hoje. Que possa vir incomodar cada uma das nossas famílias, para que, tal como Priscila e Áquila, nós possamos ser exemplos de integridade e que, apesar de uma forma discreta, possamos ser usados no teu reino para a honra e glória do teu nome, para a expansão do teu reino, para a bênção da tua igreja, para que o teu nome seja proclamado, anunciado e para que o teu amor possa continuar a transformar vidas. Pai, te agradecemos por esse privilégio e te pedimos, Pai, que nos possas conduzir a esse momento e a essa intervenção de acordo com os teus santos e benditos propósitos e que em tudo, Pai querido, em tudo, nós sejamos usados por Ti e que em tudo somente o Teu nome seja honrado e glorificado e o Teu reino incrementado e vidas abençoadas. Este é o nosso desejo, esta é a nossa oração, pedindo que nos leves para casa em bem, que nos dês um resto de dia abençoado, no qual nós possamos desfrutar da Tua proximidade, da Tua intervenção, da Tua presença. Ó Pai, pedindo mais uma vez a Tua bênção para a vida dos nossos queridos que aqui não estão, para aqueles que estão a sofrer, aqueles que estão no leito de doença, que Tu os possas abençoar, cuidar, visitar e que nos uses também a cada um deles da forma que Tu desejas usar-nos. Por tudo isto e no nome precioso de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Senhor nos abençoe.